petista. A culpa do presidente Lula ter sido preso não é o fato dele ser um corrupto, líder da quadrilha do maior escândalo de corrupção já conhecido na história do nosso país. Não é essa a culpa. A culpa é do trabalho dos excelentes procuradores do Paraná que descobriram e dos juízes que julgaram. Então, essa é a lógica petista. E quanto ao ministro Gilmar Mendes, gostaria que ele se reservasse ao direito de se pronunciar nos autos. Se ele quer falar, ele que concorra a um cargo eletivo, vire parlamentar e aí sim vai emitir opinião. Obrigada. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Não, é um Lula palanqueiro que está ainda com viés de dividir o país e não ficar alimentando divisão no país e fazendo palanque, dividindo e brigando o tempo todo. Aí briga até com a Rússia, briga até com a Rússia, desculpa. Vai apoiar a Rússia, vai brigar com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com os países democráticos. Tá tudo errado. Só passar uma informação que eu tenho visto. Existe uma preocupação enorme dos ministros com o discurso do Lula descalibrado. Tá descalibrado. Dentro do governo, Flávio. Eles estão desesperados. E ninguém segura o Lula. Quem o Lula está ouvindo? É importante essa reflexão. É fundamental essa reflexão. Não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Me deu os números. Os números são, o senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é é verdade. Ok, a gente checa. Eu Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Desculpa, meu queridinho. É bom. Mas você se enganou. Se enganou. Porque esse governo não está nem aí para o Yanomami, não está nem aí para o meio ambiente, não está nem aí para você. Porque, veja, o brasileiro endividado, nós chegamos ao nível de endividamento da família a 43,4%, quase o ápice do endividamento das famílias na pior crise da história, que foi no governo Dilma Rousseff. E ao invés de ajudar as famílias endividadas que não pagam dívida porque não tem mais nada e agora podem perder a carteira de motorista, o governo está preocupado em ajudar a crise econômica da Argentina. Então não está preocupado com o povo, não está preocupado com o amor, não está preocupado com a Amazônia, não está preocupado com o Yanomami. A conversa de genocida era papo furado, porque ele está aí abraçado com um genocida que é o Vladimir Putin. Não está, uma polícia que não está. Que situação a gente se meteu, que fez crítica ao aumento do Auxílio Brasil, quando ele diminuiu a desigualdade social, que é uma bandeira do PT, ou ele diz que é. Logo, meus queridos, vocês foram enganados. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ao dizer que o Brasil não cresceu nada em 2022, Lula faz uso de pequenas mentiras para se exibir como chefe de Estado. O país cresceu 3% no ano passado, mais do que a China, o que não acontecia há mais de 40 anos. A Petrobras, que segundo Lula está em ruínas e precisa ser reconstruída, deu lucro de 190 bilhões de reais em 2022, o maior da história. Além disso, quando o petista diz que o MST nunca invadiu uma terra produtiva, ela está fechando os olhos para o que aconteceu no sul da Bahia, com as 3 fazendas da empresa Suzano. Diante de uma massa de manipulação e notícias falsas, o grupo de combate às fake news e ao discurso de ódio do Ministério dos Direitos Humanos deveria estar agindo. Em 2 meses, o governo federal foi capaz de aumentar o preço da gasolina, de taxar as exportações da Petrobras. As queimadas na Amazônia bateram recorde em fevereiro. A venda de veículos teve seu pior desempenho em 17 anos. E para fechar, o MST está aos poucos destruindo o setor mais produtivo da economia brasileira. Fecha aspas. Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Eu fiquei sabendo que nós temos 23 bilhões de reais para gastar em obra de infraestrutura no Ministério do Transporte. 23 bilhões de reais este ano. Você sabe que nos outros 4 anos se gastou apenas 20 bilhões de reais. Ou seja, em um ano a gente vai gastar, sabe? A gente vai investir, sabe? Mas eu fiquei... Nos outros países, como fazia o presidente anterior, falar mal do povo brasileiro. Só corrigindo, só do Lula aí já fala mal do povo brasileiro no exterior. Só o fato de ser o Lula que vai já fala mal do povo brasileiro no exterior. Infelizmente é uma vergonha. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Lula não vai. Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. Corte rápido. Faca é Tramontina. A fábrica de automóvel não está vendendo bem, mas qual é o pobre que pode comprar um carro popular por 90 mil reais? Um carro de 90 mil reais não é popular, é para classe média. Sabe, popular é um carro mais barato, mais simples. E o povo não gosta também desse nome popular. Porque quando fala vai comprar um carro popular, uma geladeira popular, um fogão popular... Sabe o desgoverno que aconteceu nesse país. Eu, sinceramente, jamais imaginei que esse país pudesse ser tão abandonado na sua essência como foi o nosso governo. O nosso governo. Corte rápido. Faca é Tramontina.